Como é bonito, Senhor, como é bonito a gente poder também, como comunidade, poder nesse momento se encontrar para ouvirmos a palavra de Deus. Quero acolher a todos aqui na comunidade de Alto Recreio, com a palavra do Salmo 5, o versículo 3. De manhã, ó Senhor, ouves a minha voz. De manhã, apresento a minha oração e fico esperando. O primeiro pensamento, a primeira palavra do dia pertencem a Deus. É por isso que nós nos reunimos aqui, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim nos fala a palavra em Provérbios, capítulo 8, versículos 11 a 13. Melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Queremos diante de Deus confessar os nossos pecados. Oremos. Senhor e Deus, confessamos-te que nos falta sabedoria. Não te damos ainda o valor que tens e mereces na nossa vida. Nos consideramos muitas vezes superiores e melhores em relação a outras pessoas. Nos consideramos autossuficientes, donos da verdade e da razão. Seguimos a nossa própria vontade. Nossas palavras ferem o nosso próximo. Quem sabe, nossas ações e omissões colocaram em risco a vida de pessoas ao longo da semana que passou. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, tem compaixão de nós, pessoas pecadoras, quando juntos cantamos, tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, Deus, ele teve compaixão, Deus, ele tem piedade de nós. Assim nos fala a palavra, e ele, Jesus, morreu por todos. Morreu por mim, morreu por você, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que Deus assim nos dê a graça de crermos que em Cristo, mais uma vez, Ele perdoa todos os nossos pecados. E assim eu declaro-vos o perdão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos ao Senhor. Deus de bondade, Deus de misericórdia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Prepara o nosso coração para acolher a Tua palavra. A Tua palavra é fonte de sabedoria para vivermos em reverência a Ti. Que ela nos torne humildes e alegres para vivermos para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Nós queremos, neste momento, cantar, entoar o hino de número 263,
bendirei ao Senhor. Queremos agora ouvir a palavra do Evangelho prevista para esse domingo, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 até 10. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todos estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho, pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham a vida completa. Até aqui. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em resposta a essa palavra, queremos cantar em alto e bom som, Aleluia. Na sequência, eu convido você a abrir a sua Bíblia na palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 até o 47. Atos, capítulo 2, 42 a 47. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão
partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam um com os outros os que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todo. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Queremos cantar o hino de número 383, A Lei do Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis
a Ti, ó Senhor. Amém. Essa é a promessa de Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Comunidade é isso, onde 2 ou 3 ou mais pessoas estão reunidas em nome de Jesus para ouvir a sua palavra. Enquanto ainda não é possível para nós nos reunirmos fisicamente na igreja, nós podemos e devemos nos reunir em nossa casa. A nossa casa se tornou a casa de oração, se tornou a casa do Senhor. A nossa casa se tornou e se torna a igreja do Senhor quando a gente se ocupa com a palavra. O texto que nós acabamos de ouvir, de Atos, capítulo 2, ele nos mostra como viviam os primeiros cristãos da primeira comunidade cristã após a ressurreição do Senhor Jesus. A palavra nos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Perseverar na doutrina, continuar firmes na doutrina, é perseverar na palavra, é perseverar no Evangelho de Jesus. Na explicação ao 3º mandamento, o reformador Martinho Lutero assim escreve: devemos temer e amar a Deus, e por isso não desprezar a pregação e a sua palavra, mas devemos ter respeito por ela, ouvi-la e estudá-la com gosto. Como cristãos, nós devemos ouvir e diariamente nos ocupar com a palavra de Deus, trazê-la no nosso coração, nos nossos lábios e nos nossos ouvidos. Existe um perigo real. O vírus, ele também está entre nós. A nossa vida e a vida daqueles que nós amamos, ela está em risco. De onde vem a nossa ajuda? Nesse momento, eu diria que é momento especial para nós, como igreja luterana, para nós recuperarmos e fortalecermos a nossa espiritualidade. É um momento bem especial para nós recuperarmos a devoção diária em nossa casa. O que faz parte da devoção diária? A palavra da Escritura, os hinos à igreja e a oração. Assim fala o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, 19. Falai uns aos outros com salmos. Falai uns aos outros com salmos. Em Colossenses 3,19, Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo aconselha: aplica-te à leitura, aplica-te à leitura das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, amados, ela é mais do que o pão diário. A Escritura é a palavra revelada de Deus para todas as pessoas, em todos os tempos e em todos os lugares. A palavra do Senhor é palavra revelada também para nós, no tempo em que nós vivemos. Não é o nosso coração que decide o caminho que nós devemos tomar, mas sempre a palavra de Deus. Não é o nosso coração que decide o caminho a tomar, mas sempre a palavra de Deus
deve nos conduzir, também orientar as nossas decisões. A palavra de Deus é, conforme o Evangelho, é o tesouro escondido no campo, né, que alguém vai atrás e busca e paga tudo o que tem, né, em troca desse tesouro. É o tesouro que verdadeiramente nos consola. A palavra é o verdadeiro tesouro que nos ajuda, que nos orienta, né, que nos conforta. E nessa semana que passou, conversei com uma senhora por telefone, Dona Milinha, com seus 86 anos, eu acredito, e ela disse assim por mim ao telefone: pastora, não consigo mais ler as letras da Sagrada Escritura da Bíblia, não consigo mais enxergar a leitura para fazer a leitura, mas, dizia a Dona Milinha muito contente, pastora, eu me lembro de muitas histórias. E esses dias, quando minha filha atravessava uma dificuldade, eu disse para ela: Deus vai abrir o caminho, você vai atravessar o Mar Vermelho. Eu conto essa história porque ela mexe com a gente, na medida em que alguém guarda as histórias bíblicas no coração e pode contá-las livremente. É sinal de que em algum momento da sua vida, Dona Milinha, por exemplo, se ocupou e leu muitas vezes a Sagrada Escritura, se debruçou, estudou sobre essa palavra. Né? E a pergunta é para nós, né, se de repente, em algum momento, eu fico impedido de ler a Bíblia, de ler a Escritura, né? Será que eu vou ter algum salmo no meu inconsciente, na minha lembrança? Né? Por exemplo, aqueles que estão internados no hospital não têm a graça de poder abrir a palavra nesse momento para poder ler. Né? Quando você está na UTI, não tem a graça de ter ali alguém que o possa visitar para levar uma palavra. Então, eu digo que é hora, sim, da gente dedicar todos os dias algum momento para a leitura diária da palavra, para que a gente possa tê-la, né, no nosso coração e para que ela possa servir, né, de consolo, de ajuda no momento da necessidade. Né? Deus, ele agiu no passado, Deus agiu na vida da história de Abraão, de Sara, na história de Noé, na história de Moisés, e ele age também nesse momento, na vida e na história de cada um de nós. Né? E nesse momento, cada um de vocês, volto a repetir, gostaria de desafiá-los. Usem esse tempo precioso para voltarem-se à palavra, voltem-se de novo para a Escritura. Né? E a palavra nos diz como vivia a primeira comunidade cristã. Né? Sempre seguindo firme na doutrina, na palavra, vivendo em amor cristão. Né? E eu digo que isso é tão atual para nós hoje. Viver o amor cristão. Viver o amor cristão começa dentro da nossa casa, na convivência entre esposo e esposa. E a gente ouve relatos de pessoas, de casais que nesse momento se separam. Ouvi o relato de uma filha que disse: o meu pai nunca me deu carinho, nunca me deu afeto. E nesse momento, a gente tem a chance de poder demonstrar verdadeiramente o amor, né, para o esposo, para a esposa, para os filhos, né, também entre irmãos. O amor ao próximo, ele se mostra também na nossa postura enquanto igreja. Se mostra quando eu vou para a rua, se mostra também, né, por meio de todas as nossas ações dentro da sociedade. A palavra ainda nos diz que os primeiros cristãos, nas suas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Partilhar o pão. Como é maravilhoso a gente ter a graça de poder partir e partilhar o pão à mesa. Né? E nesse sentido, nós também podemos, nesse tempo, novamente recuperar a prática das refeições à mesa,
a prática de juntos nesse momento também fazer uma oração ou cantarmos um hino em agradecimento a Deus. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Neste momento, para encerrar essa pregação, gostaria de dizer que ser igreja não se limita à hora do culto no templo. Ser cristão não se resume a só participar do culto, né, seja na igreja ou esse momento onde a gente agora também ouve a palavra. Ser cristão é todo o nosso modo de ser, é o nosso modo de agir. Né? O nosso jeito de ser cristão, ele se revela por meio das palavras que a gente pronuncia, por meio das nossas ações, por meio das nossas omissões, ou seja, por meio daquilo que a gente até deixa de fazer. Né? E nós somos cristãos 24 horas por dia. Né? Não precisamos que um seja o juiz, o outro, mas Deus, nosso Pai, Ele vê, né, a cada momento de que forma, né, nós vivemos na qualidade de cristãos. E devemos nos perguntar, não somente em querer agradar pessoas, mas acima de tudo, perguntar sempre se o nosso modo de ser cristãos, o nosso modo de ser igreja, se ele agrada também ao nosso Deus. Que nós possamos louvar a Deus por tudo, né? Agradecer a Deus pelo alimento que a gente tem, agradecer por termos um teto, agradecer porque a gente tem uma certa segurança. Há muita gente que não tem tudo isso que eu acabei de mencionar, mas agradeçamos acima de tudo pelo dom que é a vida. Né? Não há nada mais precioso, a vida é um milagre de Deus. Só pelo fato de nós estarmos vivos é motivo para que depois também desse momento do culto nós possamos louvar, né, ao nosso Deus ao longo de todo esse domingo. Né? E como diz a palavra do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale escuro da morte, o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale escuro da morte, não temerei, pois o Senhor está comigo. Mesmo que a gente passe por provações, ainda que a gente passe, né, por alguma dificuldade na nossa saúde, que nós possamos crer e confiar, né, nos segurar na certeza da companhia de Jesus em todos os momentos da nossa vida. Ele está com a gente nas horas boas, mas Ele também está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. O vale escuro do Salmo 23 é justamente aquele lugar de escuridão, onde falta ar, algo que é tão básico para a nossa sobrevivência que não pode faltar. Ainda que eu esteja no vale escuro da sombra da morte, não temerei, pois o Senhor está comigo. Que o Senhor Jesus, né, que a gente possa crer que Ele também está com cada pessoa que está nesse momento, né, de enfermidade, passando pela enfermidade, que está numa UTI, que está num leito de hospital, que está, quem sabe, acamado em sua casa. Que possamos crer nessa palavra. Ainda que eu ande pelo vale escuro da morte, não temerei, pois o Senhor está comigo. Que Deus desperte em nós a vontade de seguir o exemplo da primeira comunidade cristã, para que dessa forma nós possamos também, como igreja, contar com a simpatia de cada vez mais pessoas. Que assim seja, que Deus nos anime, que Deus nos inspire, por meio da ação do Espírito Santo. Amém. Nesse momento nós queremos confessar a nossa fé em Deus e o fazemos com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queremos, neste momento, após ouvirmos a pregação da palavra, cantar o hino. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Convido para o momento da oração final. Oremos ao Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Pela palavra de Deus, a gente também é guiado. E por isso, ó Senhor, nós queremos te suplicar que a tua palavra seja verdadeiramente luz que nos guia e orienta nesses dias. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, fortalece a nossa fé, aumenta a nossa esperança, aumenta o nosso amor. Dirige, ó Deus, as autoridades no mundo e também no país, para que sejam responsáveis nas suas funções. Queremos orar de forma especial pelos doentes da Covid-19. Oramos pelos médicos e por todas as pessoas envolvidas no cuidado com os doentes. Lembramos-te, ó Deus, de forma especial aqueles estados que são mais atingidos. Sê tu, ó Pai, aquele que está junto de cada pessoa nesse momento.
nós queremos te pedir, ó Deus, consola, cura, tem misericórdia, ó Deus, de cada ser humano que foi criado por ti. E assim, ó Deus, nós queremos te pedir, ajuda-nos para que possamos viver, não de acordo com a nossa própria vontade, mas que sempre possamos viver para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos como filhos e filhas de Deus, quando juntos nós unimos a nossa voz e assim queremos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber a bênção de Deus. Se nós temos a bênção de Deus conosco, temos tudo aquilo que nos falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Amém. Que nós possamos louvar a Deus por todas as coisas nesse dia de hoje. Que assim seja. Amém.